Ok, agora, curiosamente, você citou um senador que é do Estado do Espírito Santo, portanto, envolvido numa outra discussão aqui no Congresso Nacional, que é a partilha dos royalties do petróleo. Em que uma discussão afetaria a outra? Houve uma consequência inesperada, porque havia uma discussão entre os técnicos de que, além da vertente redistributiva e da vertente devolutiva, que surgiu mais recentemente, haveria também a vertente da equalização da capacidade fiscal. Você pegar quanto que um Estado possui de recursos públicos per capita para usar, tá, em prol da população. Então você você calcularia quanto que o Estado tem e você usaria o FPE como variável de ajuste para tentar nivelar a capacidade fiscal dos Estados. Só que quando você colocou, como está colocado no substitutivo que foi mandado para a Câmara, que o royalties vai ser distribuído pelo critério do FPE, e se você usa a equalização fiscal, o royalties também entraria como variável de determinação do rateio do FPE, então surgiu um problema de circularidade. O rateio do royalties seria determinado pelo FPE e o rateio do FPE seria determinado pelo rateio do royalties, ou pelo menos influenciado. Então, diante desse problema de circularidade, surgiu um problema de instabilidade na hora do rateio dos recursos. Então, essa ideia da equalização fiscal ficou bastante prejudicada. Tanto que não existe, embora ela tenha sido bastante discutida entre os técnicos e especialistas da área, ela não prosperou do ponto de vista legislativo. Não existe, no momento, nenhum projeto que tente fazer essa equalização fiscal. Você também, no seu estudo, abordou a viabilidade legislativa, ou seja, a possibilidade que cada um desses projetos tem de avançar na votação na Câmara e votação no Senado. E a que conclusão você chegou? Bem, mesmo com essas últimas proposições apresentadas agora no final do ano passado, no caso, tivemos o projeto do deputado Eduardo Bueno, do deputado Garotinho e do senador Marcelo Crivella, além do projeto do senador Ferraz. Esses são todos, então, são todos recentes. Passado. Mas esses três primeiros, Garotinho, Eduardo Bueno e Marcelo Crivella, como eles têm especialmente do deputado Garotinho e do senador Crivella, como eles beneficiam muito a região sudeste, em alguma medida também a região sul, então eles ficam muito prejudicados na sua tramitação, por exemplo, aqui dentro do Senado. Tá? As chances de aprovação na Câmara também não são boas, mas as chances de aprovação no Senado são praticamente nulas, porque no Senado a região norte e nordeste tem uma presença muito forte aqui dentro, então isso praticamente impede que um projeto de lei complementar como esse seja aprovado. Em relação aos outros projetos que estavam tramitando já há mais tempo, o que eu observei é que o projeto de 99 é viável, que é um projeto bastante tradicional, bastante simples, mas é um projeto viável, que ele combina as variáveis clássicas de rateio de fundos no Brasil. Que é um projeto da Câmara. Que é um projeto da Câmara, é um ex-deputado do Mato Grosso. Sim. E ele usa área, renda per capita e população, que são critérios tradicionais de rateio de fundos no Brasil. Foi apensado a outros projetos. Mas esse projeto seria viável em termos da composição das bancadas na Câmara, em termos de estados perdedores e estados ganhadores, e a mesma coisa em relação ao Senado. Porque no Senado você tem que... Um projeto como esse, para ser viável dentro do Senado, ele tem que beneficiar mais da metade dos estados, porque os estados aqui têm representação igualitária. E na Câmara você tem que fazer beneficiar alguns estados grandes para poder ter peso e poder passar. Então, esse projeto do ex-deputado do Mato Grossense seria viável. Outro projeto viável seria o da senadora Graziotin, porque o projeto da senadora Graziotin tem algumas ambiguidades, então tem uma das interpretações possíveis seria viável. E também existe... E quais são essas ambiguidades, por favor? É porque o projeto ele tem algumas especificações que não casam com o que consta em um anexo do próprio projeto. Então, se você leva em consideração as especificações do projeto, o resultado em termos de viabilidade é um. Se você leva em consideração os resultados em termos do anexo, o resultado em termos de viabilidade legislativa é outro. Tá. Uma coisa que tem que deixar ficar muito claro para as pessoas é que o FPE é um fundo limitado. Quer dizer, ele é uma parcela da arrecadação do imposto de renda e uma parcela da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados. Esse valor está dado. Então, se você está pegando um valor limitado como esse e está distribuindo entre os estados, sempre que houver algum tipo de rearranjo, a perda de um será compensada pelo ganho de outro, e vice-versa. Agora, estamos num ano eleitoral. Segundo semestre, vamos ter eleições para prefeitos das capitais.
E isso sempre, de alguma forma, colide com o andamento normal da agenda legislativa aqui no Congresso Nacional. Quais as chances que você vê de ser aprovado até nesse primeiro semestre, antes das eleições, assim, de acordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal, um novo rateio, uma nova divisão do FPE? A política é muito dinâmica. Havendo acordo entre os líderes, as coisas podem ser aprovadas muito rapidamente. Evidentemente, como eu expliquei, sempre haverá ganhadores e perdedores. Se você está mexendo num montante de dinheiro fixo, tá, e se alguém está ganhando é porque alguém está perdendo. O que é mais fácil? Então isso realmente, certamente, vai afetar, dificulta, porque ninguém quer perder. Tá? Mas, havendo acordo entre líderes, existem mecanismos de você defasar essas perdas, ou se pelo menos deixar essas perdas, que elas ocorram, você pode haver uma perda no longo do tempo que não comprometa as finanças públicas, de forma que você pode, por exemplo, preservar o valor real dos recursos recebidos no último exercício, ou no exercício de 2012, por exemplo. Você pega o exercício de 2012, corrige esse valor pela inflação, pelos próximos anos, e você faz o redesenho só em cima daquilo que sobrar. Tá? Isso, num contexto de aumento acelerado da arrecadação, como tem acontecido no Brasil nos últimos anos, é factível. Se esse cenário de elevação acelerada da arrecadação vai se manter para o futuro, isso está em aberto. Mas dado um cenário de elevação rápida da arrecadação, sim, seria possível, sim, você manter o valor real dos valores recebidos em 2011 ou 2012 e depois fazer o rateio pela diferença, o re-rateio. A discussão sobre os royalties do petróleo é uma discussão que mexeu com a base do governo, tanto que ela passou do ano de 2011 para este ano de 2012. A discussão sobre o FPE também vai mexer com a base do governo? Com certeza, porque nesse caso aí ser governo não é o fator determinante. O fator determinante é se você está ligado ou não a um Estado perdedor ou ganhador. Tá? Nesse caso, é muito perfeitamente possível que você tenha coalizões que vão dar situação à oposição, tanto no sentido de aprovar como no sentido de rejeitar. Porque o que conta realmente é se o Estado do deputado ou do senador está entre os ganhadores ou perdedores. Na sua experiência de consultor, o que entra em pauta primeiro? Royalties do petróleo ou FPE? Acredito que os royalties estão no estado mais avançado. Né? Já existe uma demanda muito forte, já passou aqui pelo Senado, agora está sendo apreciado pela Câmara, né? E já está no estado bastante avançado já de apreciação. A questão do FPE não, o FPE está no estado ainda mais preliminar. Muito obrigado, Alexandre. Eu tenho certeza que o telespectador ficou sabendo bem mais sobre o que é o Fundo de Participação dos Estados e o que vai acontecer daqui para frente. Cidadania agradece a presença do consultor Alexandre Rocha. E se você quiser ver de novo, baixar uma cópia via internet ou mesmo enviar críticas e sugestões, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.